gente já viu, nós estamos na Parashá Kitavô. Vou tentar ser o mais breve possível, porque já estou limitado de manhã e à tarde, mas nós somos todos limitados assim mesmo. Temos que andar dentro do ritmo do Eterno. Se você achar, a Parashá Kitavô, ela se encontra em Deuteronômio 26, versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 29. Kitavô significa quando entrares. Durante todo esse ciclo, o Eterno falou assim fortemente conosco sobre a questão da posse da terra. Então existe, o elemento, a posse da terra, pensando no povo de Israel saindo do Egito, indo para a terra prometida, onde eles tinham que tomar posse da terra de Canaã. E isso nos coloca também numa situação onde nós temos que tomar posse da nossa terra, colocando a nós, como esse terreno, como esse território a ser dominado, a ser conquistado, onde existe aí a relação da limpeza, dessa terra, porque nós nos colocamos diante da presença do Eterno com vícios, com comportamentos errados, com conceitos errados, com pensamentos errados, mas pela misericórdia do Eterno, nós nos achegamos até Ele, por meio do sumo sacerdote Yeshua, que é o Mashiach, e nós temos os mandamentos para nos orientar na limpeza e na organização dessa terra. Então, isso fala tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo. Então, isso quer falar para essa casa como um todo, em relação a todos os serviços que ela faz, como a pastora aqui bem falou, em relação às festividades bíblicas, que é o compromisso que o Eterno nos levantou para realizar, e também o nosso compromisso diante da sociedade, colocando também a necessidade da gente colocar na cabeça do povo, mesmo aqueles que ainda não têm a Torá, a necessidade de respeito à ordem, a necessidade de amor à nossa pátria, e isso está colocado nessas ações pela misericórdia do Eterno. Isso não saiu de nenhuma cabeça. Aqui o Eterno tem nos guiado, tem nos amadurecido a chegar até esse serviço. Então, depois eu peço para que vocês vejam lá isso em Jeremias, no capítulo 29. Em Jeremias 29, deixa bem claro que o cativeiro de Israel na Babilônia seria um cativeiro longo. Então eles teriam que constituir famílias, levantar casas, plantar pomares, porque a paz daquele local seria a paz das famílias deles naquele local. Nós temos as promessas de que todas as nações subirão a Jerusalém para um serviço de louvor, junto com o Mashiach reinando eternamente, reinando ali no milênio. Promessas que estão ali contidas no livro de Ezequiel, capítulo 44, e em vários outros profetas. Então, Ezequiel 44, Ezequiel 46 destrincha bastante como que essa promessa está colocada diante de nós. Então nós temos que plantar nossos pomares, nós temos que estruturar nossa terra, nós temos que amar a nossa pátria, porque nós que somos brasileiros queremos subir também com as nossas ofertas, participando como nação diante dessa subida a Jerusalém. Então nós temos que antecipar essa subida já nos nossos corações e realizar todas esse chamado, então nós temos aqui na porção Kitavô alguns elementos. Eu vou destacar 3 elementos para desenvolver o estudo que o Eterno me entregou. Então, ela contém mandamentos rituais sobre os dízimos do fruto da terra. Fechou? Tá, só um segundo, deixa eu... É isso aí. Vou pedir para a Rotinha colocar aí o calendário. Eu vou explorar aqui o calendário antes da gente seguir aqui. Então, olha só, esse é um esboço do calendário judaico, do ciclo judaico bíblico. E aí, só para situar onde que nós estamos. Eu apresentei esse calendário antes do começo de Nissan. Nissan é o mês, o primeiro verde lá em cima, que tem o número 1, lá onde está escrito Pessa em cima, que é a festa de Páscoa. Então, nós
adentramos esse ciclo e já estamos aqui em Elu, que é o último aqui do amarelo, tá? Que é o número 6, o mês 6 de Elu, começando a contar em Nissan. Então nós estamos aqui em Elu. Elu, e aí eu falo tanto para os da casa como para os visitantes, é um mês onde nós estamos fazendo orações de techuvá, que é arrependimento, que é retorno, né? Isso exige de nós a saída de práticas errôneas, de falar mal, de fazer mal, de pensar mal, colocar diante do Eterno a nós como seres imperfeitos e incompletos, para que possamos adentrar um novo ciclo. Então, de Nissan até Elu, até Tishrei, ali no número 7, primeiro do Rosa, nós temos ali um ciclo que são das festividades bíblicas, onde, se a gente perceber bem, nós temos desde Pessa e Shavuot, colhendo os frutos da terra, ali no período amarelo, que é o período de seca. Agora, em Elu, onde existe o ano novo dos animais, né? Nós estamos nesse período e nós iniciamos o cabeça do ano, né? Ali, que é Rosh Hashanah, no mês 7, em Tishrei, que a pastora já falou que comemoraremos aqui no dia 9 de setembro às 18 horas. Então é importante que nós estejamos nesse ciclo aqui, para que continuemos diante do Eterno. E aí o importante é que em Elu, agora termina o período de seca. E a última festa ali, onde tem o mês 7 de Tishrei, começa com Rosh Hashanah. 10 dias depois temos Yom Kippur, que é o dia de expiação, o dia do perdão, uma festa bíblica instituída pelo Eterno. E ali, por último, Sukkot, que aí encerra as festas de outono em Israel. Na festa de Sukkot, nós apresentamos os últimos frutos depois de um período de secas. E aí nós temos que lembrar da oração que nós acabamos de fazer, no Shema, que se nós obedecermos os mandamentos, o Eterno mandará chuva no tempo determinado, que é o tempo normal. O período de chuvas é aquele enroxo lá em cima, e também de maneira extemporânea, fora do tempo, em pancadas de chuvas, pela misericórdia do Eterno, para que nós continuemos colhendo frutos até essa data aqui de Sukkot, onde nós apresentamos o etrog, que é um fruto simbolizando a perfeição, uma criatura perfeita em comportamento, em pensamento, em atitude, em obediência à palavra. E aí, só que para a gente compreender esse fruto, nós temos que entender que do mês de Tishrei, esse rosa aqui, até lá no finalzinho em Kislev, mês 9, em Hanukkah, é o período em que o povo de Israel está arando a terra, está preparando o terreno para lançar nova semente, para fazer uma nova semeadura, para pegar o tempo das chuvas, que é o tempo de roxinho lá em cima, que começa em Tevet e vai até Adar. Para a gente já, num novo ciclo religioso lá em cima, em Nissan, temos condições de aparecer diante do Eterno com os frutos da terra. Então, a gente tem que sempre olhar para trás, que é exatamente essa chamada que Elu nos faz. Nós temos que olhar para trás, o que nós temos que nos arrepender, o que nós temos que acertar entre nós, entre os irmãos, com as pessoas de fora, com os nossos devedores, liberar perdão àqueles que nos devem, para que nós possamos todos entrar nesse concerto com o Eterno. Então agora a gente tem frutos coletivos dessa casa que está colhendo, e também os frutos individuais. Então, é assim comigo, é assim com vocês. Os frutos que vocês estão colhendo agora diz respeito àquilo que foi plantado, àquilo que foi cultivado, o preparo que eu tive anteriormente. E é nisso que nós estamos entrando. Então, precisamos agora retornar das nossas más práticas, para que possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. O que quer dizer isso? Os nossos pais, dentro das liturgias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, existe a solicitação pela misericórdia do Eterno, para que o nosso nome seja renovado no livro da vida para um novo ciclo. E aí, nesse novo ciclo, já livre dos pecados que nós confessamos,
porque nós não podemos retornar para o pecado, assim como Yeshua disse, a adúltera falou, vai e não peques mais, é isso que nós temos que fazer. Mas se nós ainda estamos patinando nos nossos pecados, nós temos que retornar, voltar lá atrás, retornar, acertar isso com os nossos irmãos, junto com o Eterno, para que nós entremos, preparemos esse terreno para receber essa palavra, e aí sim, em obediência, receber as chuvas no tempo propício e também nas chuvas depois desse período. É esse o momento que nós estamos. Essa é a situação que nos chama a atenção de maneira bem forte, né? Interessante que quando nós abrimos para a congregação a palavra, nós fomos em Oséias, no capítulo 10. Por quê? Porque ali a situação de Efraim, das 10 tribos do norte, já não tinha como retornar mais. Isso. E Efraim iria para o cativeiro, porque esse tempo que nós precisamos entender para podermos receber as grandes chuvas de final de ano, não é verdade? Por quê? Porque quando ele diz buscar, porque é tempo de buscar ao Eterno, até que venha e chova a justiça sobre vós. Amém. Porque Judá ainda ia desfazer os torrões da terra, lavrando a terra, limpando, para poder continuar. Mas Efraim não tinha mais a chance, já iria para o cativeiro. Mas Judá ainda teria condições. Então, eu acredito que ainda há condições para nós removermos os torrões sobre a terra, para guardarmos as grandes chuvas que virão, nos preparando para o novo ciclo já. Não é verdade? Isso mesmo. Por isso a importância da gente entender isso, tanto fisicamente, né? E aí essa colocação da pastora é muito importante, porque se a gente olha essa situação, as tribos do norte foram todas espalhadas. Se a gente olhar, né, o mapa político ali de Jerusalém na época do Mashiach, na época de Jesus, na época do Mashiach, nós não temos ali as tribos do norte figurando como nós temos na distribuição das tribos lá na época da entrada da Terra Prometida. E hoje nós temos uma nação de Israel com todo aquele desenho muito semelhante ao original do que foi prometido ao Israel. Isso é uma situação de misericórdia e de milagre diante dos nossos olhos, porque as tribos foram totalmente espalhadas. Mas nós temos que entender tanto fisicamente, como eu acabei de colocar, mas também pessoalmente. Nós temos que nos implicar nessa situação. Por quê? Nós temos que nos colocar como território que não tinha Elohim, que tinha conceitos do mundo, que tinham conceitos humanos, tradições humanas, afastados da Torá. E o Eterno coloca que nós temos que entrar e tomar posse dessa terra, limpando todo esse território, abandonando as más práticas, os maus ensinos e seguindo daqui para adiante. Daqui para adiante. E aí, para isso é doloroso, mas isso requer de nós que nós deixemos um certo romantismo com os apegos no passado. Mas o Eterno ele coloca esses mandamentos e toda essa situação para a nossa vida, para que nós vivamos. E temos que entender isso com misericórdia. A Paraxá Kitavô, ela é uma Paraxá que tem 122 versículos. 41% desses versículos diz respeito à descrição de maldições resultantes à desobediência de mandamentos. Quase a metade, 41%. 9% são bênçãos decorrentes da obediência. E aí a gente se depara com isso, e aí parece que existe uma exigência elevada aí da parte do Eterno, elevada no sentido, uma descalibrada, assim, são mais maldições do que bênção. Mas é porque a exigência realmente ela é forte, ela é necessária, não por conta da rigidez do Eterno, não por conta das características do Eterno, mas por conta das nossas características. Nós é que precisamos ser retirados da nossa zona de conforto e colocados num caminho de retidão, para que possamos caminhar com o Eterno, porque o Eterno é santo, separado, ele é santo, ele é diferente de nós. Nós precisamos nos achegar até o Eterno. Então, nós temos que entender essa situação aí, e eu vou tentar desenvolver esse entendimento com vocês. Lá no capítulo 26,
Nos versos de 1 a 5, tem a introdução em relação à legislação de Rabaat Habikurim, que é a cega das primícias, que diz respeito ao calendário também que nós temos aqui. Nós vamos ver isso aí. Essa cega, esse que a gente vai ler aqui, o Eterno colocou um tempo específico para estabelecer essa apresentação com essa oferta aqui, que é ali no mês 3, em Sivan e em Shavuot. Então, assim, para nós obedecermos esse mandamento aqui, nós precisamos anteriormente ter recebido as chuvas, que é resultado de obediência. Nós temos que ter arado a terra, que é limpado, tirado toda a idolatria, todo o poste ídolo, todo o conceito errado, toda a prática errada, depois de termos confessado os nossos pecados. Então vamos ver isso aqui, dos versos 1 a 5 do capítulo 26. E será que quando entrares, que tavô, na terra que o Eterno teu Elohim te der por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás as primícias de todos os frutos do solo, que recolheres na terra, que te dá o Eterno teu Elohim, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Eterno teu Elohim, para lhe fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Eterno teu Elohim que entrei na terra que o Eterno jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porás diante do altar do Eterno teu Elohim. Então aqui ele coloca que existe um local específico e que existe um mediador necessário, que é o sacerdote. O sacerdote é a figura da pessoa que estabelece o relacionamento daquele que está em falta com o Eterno, que é aquele ao qual nós devemos nos aproximar, que é o ser perfeito. Então, do verso 5, da parte B do verso 5 até o verso 10, está a liturgia, né, a porção que é repetida dentro da liturgia da apresentação dessa oferta. Vamos ver. Então testificarás perante o Eterno teu Elohim e dirás, e aí começa: Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu ao Egito. Então ele faz menção da terra da onde fomos arrancados. Faz menção do povo de Israel, que foi escravo no Egito, mas faz menção da nossa vida anterior ao conhecimento daquilo que o Eterno tem nos dado como boas novas. Então meu pai era... prestes a perecer foi meu pai e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser uma nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Eterno Elohim de nossos pais, e o Eterno ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Eterno nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, ou seja, eu estou confirmando a veracidade da palavra do Eterno para o povo de Israel e para a minha vida. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Eterno, me deste. Então porás perante o Eterno teu Elohim e te inclinarás perante o Eterno teu Elohim. Então isso é repetido anualmente diante do Eterno. E te alegrarás por todo o bem que o Eterno teu Elohim te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Esse versículo 11, ele coroa todo esse movimento diante do Eterno com as primícias, porque é como nós temos cantado ali no Salmo 116. O que darei a Hashem por todos os benefícios que ele tem feito a nós? Porque é o seguinte, o que ele tem dado? Ele tem dado a vida, ele tem dado a verdade. No mundo onde nós nos confrontamos com homens criando verdades para si próprio, com teorias, seja teorias que vêm atreladas à própria palavra, seja teorias científicas, teoria é algo fadado a ser substituído.
Teoria é uma coisa efêmera, ela dura por um tempo e é substituído. A palavra que nós temos aqui, ela é uma palavra eterna. Ela é eterna, é a mesma ontem, é a mesma hoje, será a mesma amanhã. O que muda em relação ao eterno, em relação à nossa relação com o eterno e com a palavra, é apenas a misericórdia do eterno, a graça que ele libera sobre nós. Por quê? Lá, quando nós estávamos no Egito, nós desconhecíamos todas essas estruturas que o Eterno, pela misericórdia, tem nos dado. Então, ele usou de misericórdia, criando um caminho, que é o próprio Mashiach Yeshua, para que nós nos achegássemos até a Ele. Essa é a realidade que o Eterno nos deu. E com o tempo que nós temos aqui, nós estamos caminhando e nos submetendo, fazendo a limpeza do nosso terreno, tirando os conceitos errados, recebendo os mandamentos e recepcionando esses mandamentos no nosso coração. Tira a estela, tira o ídolo, tira o conceito errado, tira a má prática, tira o pecado, tira o procedimento errado, e isso a gente vai avançando e vai recebendo do Eterno. Tão logo a gente vai avançando, a paciência e misericórdia do Eterno vai sendo ajustada, porque a gente vai ser exigido. Você vai receber serviços mais elaborados. Você vai receber ordenanças e ordens e mover do Espírito indicando para fazer coisas com mais autoridade, com mais elaboração. É isso que o Eterno faz individualmente e também fez e tem feito com essa casa. Então nós temos que entender muito bem toda essa situação. Então, o Eterno, ele coloca essa questão diante de nós. E aí eu gostaria que a gente visse a confirmação dessa palavra em outros locais também. Então, o Eterno colocou de maneira clara uma festa específica para a apresentação dessa oferta aqui. Vamos voltar ali em Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio capítulo 16, versículo 9 a 12. 7 semanas contarás, desde que a foice começar a seara, iniciarás a contar 7 semanas. Então a gente vai começar a tirar o fruto da terra, o que nasce da terra, o que plantamos, e aí vamos começar a contar 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas, a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, ao Eterno teu Elohim. O que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Eterno teu Elohim te houver abençoado. E te alegrarás perante o Eterno teu Elohim, tu e teu filho, e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Eterno, e aí a gente já está vendo que existe o lugar também, o Eterno escolher para ali fazer habitar o seu nome, e lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. Nós temos também a definição dessa festa e dessa oferta em Deuteronômio no capítulo 12. Vamos lá. Foi instituído um local. O Eterno ele fala várias vezes: levarás essa oferta no local que eu disser, no meio das tuas tribos. Então, no Deuteronômio 12, 5 a 7. Deuteronômio 12, 5 a 7. Mas o lugar que o Eterno vosso Elohim escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vivereis. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e as vossas ofertas alçadas da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Eterno vosso Elohim, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Eterno vosso Elohim. Então aqui, e o Eterno sempre trazendo, vos alegrareis, porque já se espera uma alteração de toda a sua estrutura na obediência do Eterno. Porque nós estamos lutando contra a carne o tempo inteiro em relação à obediência aos mandamentos, e nós precisamos nos aproximar do Eterno com essa alegria em servir a Ele.
E aí também nós temos que compreender, nesse mesmo capítulo 12, que foi destinado um modo, ou estipulado um modo, uma forma da gente colocar isso diante do Eterno. São procedimentos específicos dessa oferta, lá no próprio capítulo 12, lá no versículo 1. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o eterno Elohim de vossos pais, para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruirei todos os lugares. Olha a entrada da terra e a limpeza desse território, como já falamos. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa, e destruirei os seus altares, e quebrarei as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e destruirei as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis ao Eterno vosso Elohim. Vamos lá no versículo 8. Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, porque eles estavam no deserto para tomar posse da terra, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Eterno vosso Elohim, mas passareis o Jordão, ou seja, entrará na terra prometida, e habitareis na terra que vos dará a herdar o Eterno vosso Elohim, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Eterno vosso Elohim, para ali fazer habitar o seu nome, e ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a vossa oferta alçada e a vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Eterno. E vos alegrarei, novamente, vos alegrarei perante o Eterno vosso Elohim, vós e vossos filhos, as vossas filhas, ou seja, as gerações, aos vossos servos, às vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Então aqui fica claro que para a observância desse mandamento nós temos uma festa por misericórdia do Eterno, como ordenança para cumprir, ou seja, ela marca um tempo determinado dentro do calendário, que é a festa ali de Shavuot. E atrelado a ela tem toda uma observância anterior de obediência para receber as chuvas, de preparo da terra, de expiação de pecados. Foi colocado um local específico que nós nos voltamos todos os dias para Jerusalém, para orar pela paz de Jerusalém, e também um local específico onde nós já sabemos que o Eterno quer habitar no nosso meio, no nosso seio, no nosso coração, mudando o nosso comportamento. E também uma forma para que nós possamos nos apresentar diante do Eterno. E aí, nós voltamos à questão das maldições em relação à desobediência. Lá como eu coloquei, são 41% desses versículos dessa porção trazem esse peso aí em relação às consequências da desobediência. E nós vemos ali na aliança, no interesse do Eterno em fazer aliança conosco, lá no capítulo 26, versículo 16 a 19. Neste dia, o Eterno, teu Elohim, te mandar cumprir esses estatutos e juízos, guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Eterno que ele te será por Elohim, e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. E o Eterno hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor e para fama e para glória, e para que sejas um povo santo, separado ao Eterno teu Elohim, como tem falado. Então, para que essa exaltação aconteça, a obediência é necessária. Por isso a carga tão pesada, na realidade ela não é tão pesada, ela é necessária para que nós nos voltemos para o Eterno, porque a nossa natureza é malvada.
Então ela é necessária para que voltemos ao eterno. E aí o comentarista diz assim em relação ao versículo 19, sobre essa posição: Israel foi levantado para ensinamento, divulgação e conhecimento de Elohim, e deve reforçar este ensino pela sua própria conduta, tanto na felicidade quanto na infelicidade. Elohim fez de Israel o templo da humanidade, a arca que guardam os oráculos da verdade divina. Israel precisa estar pronto para servir o sacrifício de sangue quando requerido do Eterno, visando a manutenção do orvalho da chuva no tempo certo e também extemporaneamente dos céus sobre a humanidade. Então visando a manutenção do orvalho dos céus sobre a humanidade. Assim Israel mantém aceso o fogo sagrado sobre a terra. Então, para desempenhar todo esse papel, e aí temos que ter noção na promessa, na profecia, que as nações subirão para Israel para servir, para alimentar a Israel, para trazer os sacrifícios a Israel, para que ele execute esse serviço. Então, para que isso aconteça, a obediência ela é requerida, porque é um povo que vai adiante e as nações verão o Eterno por meio das ações desse povo. Então não tem como negociar com o Eterno e termos a ideia de que será passado a mão na cabeça se nós ficarmos de corpo mole com o Eterno em relação a toda essa situação. Ô Léo, interessante tudo isso que você está falando. Aqui no capítulo 28 tem a recompensa daqueles que são guardiões da Torá. Amém. Daqueles que obedecem os mandamentos, como você está falando. Uma coisa que nós tanto clamamos e queremos nos nossos dias chama segurança e paz. Não é? Amém. Nós queremos, duas coisas estão aqui, prometidas aqui nessas bênçãos. A comida, que você veja que no capítulo 28, ele diz assim, versículo 4, bendito o fruto do teu ventre, amém, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, porque assim nós teremos comida, não é verdade? O segundo ponto, quando eu olhei isso aqui, eu chorei e falei, Pai, é o que nós mais temos ansiedade, é a comida e a segurança. Olha aqui que ele promete dar segurança e paz. O versículo 7, o Eterno fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Amém. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista. Amém. Essa paraxá é linda demais. Exatamente. Que ela marca a obediência aos mandamentos, com essas promessas lindíssimas, que é comida e segurança que nós precisamos. E se nós olharmos a nossa condição, e se não temos esse alimento em abundância, ou seja, esse conhecimento, esse domínio desse conhecimento, né? O próprio alimento físico, né? Mas também o domínio, né, do conhecimento do próprio Eterno, de saber que o Eterno é de respeito aos mandamentos, de que o Mashiach foi nos dado como caminho para acesso até o Eterno, nós conseguimos visualizar que a humanidade está distante do cumprimento e da obediência dos mandamentos. E por isso a gente compreende a situação do nosso próprio país e de vários países aí em volta do mundo e precisa retornar para o Eterno. Já no capítulo 27, nós temos ali as 12 maldições. As 12 maldições, elas são condutas vinculadas a mandamentos. Todas essas 12 maldições, na realidade, assim, são versículos, né, que colocam assim: maldito o homem que tem determinado comportamento. Nós iremos ver aqui daqui a pouco. E tudo isso está atrelado a vários tipos de mandamentos que dizem respeito a todo tipo de prática humana, que diz respeito ao comportamento e ao relacionamento do homem com o próximo, ao comportamento do homem e o relacionamento com o Eterno, e o relacionamento do homem com as coisas. Então, fica definido ali essa situação.
a observância da essência dos mandamentos que estão contidos aí em Deuteronômio 27, então ela dá a noção, a observância e a essência dos mandamentos relacionados a essas maldições resultam em aprovação por parte do Eterno. Então, se nós observarmos esses mandamentos, nós caminhamos de maneira sincera para uma aprovação diante do Eterno. Eu tentei colocar alguns adjetivos referentes a cada um desses comportamentos, dessas maldições, para que nós pudéssemos compreender como que nós podemos trazer, tanto no coletivo como no individual, para as nossas vidas, a ideia do que o Eterno nos traz sobre esses mandamentos aqui. Vamos lá no capítulo 27, a partir do versículo 15, nós temos assim, no versículo 15, 27, versículo 15: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Eterno, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá amém. Ele começa já assim, ele começa colocando essa maldição. Aqui o adjetivo que foi colocado é idólatra, o que ama alguém ou alguma coisa mais do que o Eterno. Eu estou tentando trazer assim, porque quando a gente olha assim, a gente acredita que tem que ser o bezerro de ouro. É o pecado do bezerro de ouro. É assim, eu vou fazer uma imagem de um santo, coisa do tipo. Não é isso. É isso, mas isso é rudimentar, isso é grosseiro. Um bezerro de ouro, imagina, você pega lá como foi feito, retiraram os pendentes e tal, forjaram e tal, e cobriram uma imagem lá com ouro. É grosseiro, é grotesco isso. Isso aqui vai muito mais além, é uma coisa que está dentro de cada um de nós. É um relacionamento com uma pessoa ou com uma coisa, ou um desejo que você tem descalibrado, onde você coloca essa coisa na frente do seu relacionamento com o Eterno. É idolatria, qualquer tipo de coisa que nos impede, que está entre o Eterno e nós. É exatamente a posse da terra e a limpeza que precisa ser feita, retirada de idolatria. E vários mandamentos estão atrelados a essa conduta. Versículo 16: maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Aqui o adjetivo é desobediente. Desobediente. Aquele que rejeita a Torá. Aquele que rejeita a Torá. O Eterno deu mandamentos aos pais para ensinar os filhos no caminho que ele deu. Então, se você rejeita os pais, então a expectativa do Eterno com o mandamento é a observância do mandamento. Então, se o filho rejeita os pais, ele está rejeitando a própria Torá, ele está rejeitando o próprio Eterno. É desobediente. É desobediente. E aí a gente pode, obviamente, colocar a relação óbvia entre pai e filho, mas também na nossa relação com os nossos pais, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, e no reconhecimento de que o Mashiach, Yeshua, é hebreu, cumpridor de mandamentos. Ele não veio revogar mandamentos, mas ele veio cumprir esses mandamentos. A desobediência diz respeito a isso. Então, se existe uma comunidade que nega os mandamentos, está sendo desobediente aos pais. Está recebendo aqui condições para receber as maldições que vêm adiante. E aí a gente entende por que a humanidade está tão distante do Eterno. No versículo 17: maldito aquele que remover os limites do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Aqui o adjetivo é defraudador, aquele que defrauda, o que engana e impede ao outro a tomada da posse da terra. Mas como? A gente está falando aqui sobre propriedade privada, a gente está falando aqui sobre território. Vamos lá em Deuteronômio 19, no versículo 14. 19:14: não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança. Receberás na terra que te dá o Eterno teu Elohim para a possuíres. Então,
se a gente compreende que a terra prometida diz respeito à salvação das nossas almas, nós temos que entender a mudança do território como um impedimento daquele que não tem a Torá em receber uma posse, uma herança dentro da terra prometida, que significa a salvação da sua própria alma. Então, aqueles que ensinam errado, aqueles que trazem, não falam sobre os mandamentos, ou aqueles que negam o próprio Mashiach, não têm condições de ensinar no sentido de dar a posse da terra, ou ensinar sobre o retorno e a posse da terra. Isso é defraudar, está lidando com mentira, está movendo uma cerca. A pessoa está caminhando, ela ouviu falar que existe um eterno, ela começa a caminhar. Se não é ensinada a essa pessoa a verdade sobre os mandamentos, sobre o retorno, a orar pela paz de Jerusalém, a cumprir os mandamentos, ao Mashiach como Yeshua, ela não tem condição de acessar a terra. O relacionamento com o eterno em relação a essa pessoa fica interrompido. Então, se existe uma pessoa responsável por isso, essa pessoa ela é defraudadora. E é isso que fala aqui Deuteronômio 27, 17. No versículo 18: maldito aquele que fizer que o cego erre de caminho, e todo o povo dirá amém. Aqui diz respeito, o adjetivo que eu coloquei foi prevaricador. Que deixa de ensinar a Torá, proclamando o nome do Eterno. O que é prevaricar? Você tem a responsabilidade, e está sobre você a responsabilidade para fazer determinada ação, e você propositalmente deixa de fazer aquela ação. Então nós recebemos mandamentos, nós recebemos o Mashiach, nós temos que proclamar o nome do Eterno, os mandamentos e o Mashiach. Se deixamos de fazer isso com os nossos atos e com a nossa língua, nós estamos prevaricando, estamos deixando de fazer aquilo que nós fomos levantados para fazer. E aí, eu gosto de destacar o exemplo do ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele teve por verdade que aquele que estava do lado dele era o próprio Mashiach. E ele, ali naquela situação, ele morreu. E o Mashiach disse que ele estaria com ele na eternidade. Ele não teve nenhuma oportunidade, a menos, fora o seu testemunho que está registrado na Bíblia, ele não teve nenhuma oportunidade de proclamar o nome do Eterno. Nós que ainda não morremos, nós que ainda temos vida, que temos que suplicamos para que o Eterno coloque o nosso nome no livro da vida e renove os nossos ciclos, o nosso compromisso e responsabilidade é proclamar o nome do Eterno, que consiste nos mandamentos, na salvação das nossas almas, no Mashiach como Yeshua como o próprio Mashiach, e o caminho que nós temos de acesso ao Eterno. Se fizermos algo fora disso, para que teremos a nossa vida renovada? Lembra do ladrão da cruz, ele não teve essa oportunidade, ele morreu naquele dia, e ele foi salvo por conta do próprio testemunho que ele teve, da fé que ele teve, da adesão que ele teve ali. Que muitos sejam salvos assim, como que pelo fogo. Eu espero que seja, por isso estamos proclamando na Piedade, por isso estamos proclamando na Fonte Grande, para que se arrependam e possam descer em dignidade à sepultura. Aqui É muito importante que nós entendamos isso que você está falando, pelo seguinte: o Eterno nessa semana nos exortou a ouvir a voz do profeta que estiver no nosso meio. Porque você determinou muito claramente para a gente, né? Estatutos, mandamentos e juízos. Isso não tem como correr. Mas isso são atribuições de um juiz. Sim. Mas aqui no próprio capítulo 26, no verso 17, ele complementa assim: e darás ouvidos à sua voz. Essa é a atribuição do profeta. Porque a legislação do profeta não se mistura com a do juiz, a não ser que aquela pessoa estabeleça sobre ela as duas ações. Amém. Mas quando nós entendemos o que você disse, que
desfazer o marco de uma pessoa não é só pegar a cerca de divisa da propriedade e mudar ela de lugar, mas é dentro desse contexto que há intrínseco dentro de nós de fazermos outro pecar ou ficar para trás no caminho. Se não houver o profeta reconhecidamente em nosso meio, nós vamos prevaricar naquilo que você falou, na essência do que é a palavra, que é salvação a todos. Amém. Então o profeta, ele entra gritando para denunciar o que há no coração daqueles que dizem guardar mandamento. Amém. E é por isso que muitas vezes nós vemos lá na frente Adonai anunciando: não haverá profeta no meio de vós mais. Porque Adonai vai silenciar a voz dele no meio, porque mesmo com os profetas, nós nos recusamos a obedecer e guardar mandamento, da forma como eles são dados pela Torá. Amém. É aí que é a grande questão. O não reconhecer do profeta no nosso meio nos impede de que esse ajuste fino que você está nos ensinando, de dizer assim, não faça o cego tropeçar. Não é só o cego fisicamente andando que você vai dificultá-lo, mas é aquele que não conhece Torá, não conhece Yeshua, amém, não conhece o processo de retorno, e nós muitas vezes, por uma religiosidade que está dentro de nós, não temos a capacidade de ajudar esse. Então isso daí é muito pertinente, porque o Eterno gritou: reconheçam o profeta no meio de vós. Amém. É para que nós não nos desliguemos desse ponto crucial, que é ouvir a voz de Adonai para guardar mandamentos, juízos e julgamentos em nosso meio. E essa situação que o Léo traz, sobre o que o Eterno falou conosco durante essa semana, ela é fundamental, e na própria Torá, em Deuteronômio, no capítulo 13, ele dá exatamente o tom em relação à situação de como devemos nos relacionar com profetas. E está diretamente ligado a Mateus 7 também, quando o Mashiach fala que pelo fruto reconhecereis ali o profeta. Lá em Deuteronômio 13 diz assim, no versículo 1: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, ou seja, e acontecer o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos, ou seja, transgride os mandamentos, nega a Torá, nega o Mashiach, nega os mandamentos, nega toda a estrutura que o Eterno criou para a nossa salvação. Aí no versículo 3: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, portanto o Eterno vosso Elohim vos prova, para saber se amais o Eterno vosso Elohim com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E lá o Mashiach, no Mateus 7, ele fala: pelo fruto reconhecereis. Então a pessoa trouxe, e ele dá uma dinâmica, trouxe uma profecia, coloca ela, como diz a pastora, em banho-maria, espera o tempo. Se ela acontecer, vai ser do Eterno, mas de qualquer forma, nós temos que saber quem é que está trazendo essa mensagem. Qual é o fruto, o que ensina essa pessoa, né? Que é exatamente isso que o Léo traz aqui para a gente, e que é exatamente o que o prevaricador faz quando ele deixa de proclamar, ou quando ele ensina errado, né? O defraudador quando ensina errado, o prevaricador quando ensina de falar a verdade. Continuando ali em Deuteronômio 27, nós temos no versículo 19: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Aqui o adjetivo é opressor, aquele que negligencia o direito dos frágeis. Então nós temos que ter claro que tanto fisicamente isso fala para nós, mas também em relação àqueles que não têm a Torá, os próprios cegos, como disse o Léo aqui, aqueles que não têm para si condição de sair da situação dele do Egito e rumar à terra prometida, rumo à salvação das suas almas. E se eu não tenho condição de tirar a situação da pobreza ou da falta de alimento físico e espiritual a uma pessoa, se eu, pelo contrário, subjugo mais ainda essa pessoa, aqui simbolizado na viúva, no órfão e no estrangeiro, nós temos aqui a figura do opressor, aquele que oprime. E aí nós temos o versículo 20, 21, 22 e 23,
dizendo: maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele, no 23, maldito aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Aqui nós temos a figura do viciado, que contraria por descontrole a conduta moral estabelecida. E está simbolizado aqui em relação a um comportamento sexual, mas não diz respeito exclusivamente a isso. Qualquer tipo de descontrole em relação ao trato com as pessoas, ao trato com os homens, ao trato com as coisas, faz com que você se torne um dependente daquela situação, um dependente daquela coisa, e obviamente vai dar espaço para a idolatria, que foi o primeiro foco que a gente teve ali. Então, no próximo versículo, no 24, nós temos: maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. E aqui nós temos a figura do fofoqueiro, do mexeriqueiro, aquele que usa a língua para falar na ausência das pessoas. Na ausência das pessoas, porque é um golpe que se dá na ausência das pessoas. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto. E esse é um dos piores males que nós temos na humanidade, os piores males que nós temos nas nossas próprias vidas, e convivemos com isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque pelo uso mal da língua, nós podemos matar ao outro que está ouvindo, de quem você está falando, e você próprio. E você pode levantar uma falsa imagem de uma situação, de um povo, de uma pessoa, e isso pode espalhar para várias pessoas de uma forma que vai trazer contaminação sem precedentes. Na avaliação judaica sobre isso aqui, falar mal é pior do que você tirar a vida de uma pessoa, literalmente. É pior do que o assassinato. É pior. Porque a devastação que se cria, ela é muito grande, é muito ampla, e você não tem controle. Você não tem controle. No versículo 25 diz: maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Aqui é a figura do corrupto, que todos hoje em dia querem buscar. Mas o corrupto é aquele que condiciona seu comportamento ao ganho de vantagens, desde o cumprimento das mais simples regras até as mais hediondas e mais que chamam mais atenção. Essa é a figura do corrupto. Então a gente sempre quer avaliar como se o corrupto fosse aquela terceira pessoa, aquela coisa que está fora de mim. Mas o Eterno está falando sobre a posse da terra. Ou seja, para que nós venhamos a possuir a nossa terra, nós temos que nos livrar da nossa própria corrupção. Quais são as nossas práticas que nos colocamos como corruptos diante deles? Então, assim, se eu aceito um elogio, ou se eu faço alguma coisa para receber um elogio, já é uma corrupção. Se eu aceito uma colocação errada em relação a mim, para que eu faça o que eu preciso fazer, já é uma corrupção. Se eu cumpro um mandamento, e aí a gente traz a figura do Mashiach, como ele veio trabalhar contra a hipocrisia, e ele falava que por fora você se mostra como um religioso, mas por dentro você tem rapina, e por dentro você está como um sepulcro caiado, como foi a palavra de Yeshua, uma palavra contundente de Yeshua. Ele coloca claramente: isso é corrupção, porque você está mostrando uma coisa que você não é. E estamos na oportunidade de nos voltarmos para o Eterno, para que o nosso exterior seja como o nosso interior, para que busquemos esse acerto diante do Eterno. E no versículo 26, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa Torá, que não as cumprindo, ou seja, não observando esses mandamentos, e todo o povo dirá amém.
E esse aqui é a figura do descrente, aquele que não adere, aquele que não tem fé. Ele não adere ao Eterno, confirmando com palavras e atos a sua adesão. Então, após a definição dessas condutas, o Eterno coloca as bênçãos e as maldições. Então, é atrelado, é ato contínuo dessa exposição que o Eterno faz, que vem as bênçãos, que a pastora já citou, e aí depois tem os versículos que tratam sobre a maldição. Justamente por quê? Porque o Eterno precisa de um povo ajustado e ordenado que não traga em si esses adjetivos. É esse retorno que nós temos que fazer nesse momento, tanto no âmbito coletivo quanto no âmbito individual. Então podemos dizer que a dureza e a severidade do Eterno é muito elevada, mas o serviço requer sujeitos disciplinados. O Eterno nos dá mandamentos para que possamos amortecer nosso desejo de ferir a nossa aliança com Ele. Ou seja, é ato de misericórdia do Eterno. E Ele assim corrermos o risco de perder a nossa vida, porque se nós agirmos em conformidade com esses adjetivos aqui, se nós nos confundirmos com esses adjetivos aqui, nós rompemos a aliança que nós fizemos com o Eterno. E aí esse franco caminhar para a terra prometida, que significa a salvação das nossas almas, ele é rompido. E nós podemos perder a nossa vida. E aí lembramos do Salmo 116. O que daremos a Hashem? A obediência. A obediência. Eu tomarei o cálice da salvação. Agir como salvo, como separado, é você se diferenciar desses adjetivos aqui. Não é só ficar cantando música, não. É agir, é proceder assim. É proceder desse jeito. Então, a severidade do Eterno é para que tenhamos a vida. E o Eterno requer de nós a obediência, a observância dos mandamentos, a dominação sobre os desejos que são para a execução do pecado, como está escrito lá em Gênesis 4. O desejo é sobre ti. Se você ouvir o desejo e ir atrás dele, como Paulo também coloca lá em Romanos, quando ele diz que o que ele não quer, ele faz porque é o desejo da carne de pecar, o desejo é sobre ti. E o pecado está aqui, ó. Está aqui, ó. É só atravessar a porta, é só executar. E a situação é mais pesada ainda àqueles que têm Yeshua, muito embora a palavra que recebemos não seja essa. A palavra que recebemos é que estamos no tempo da graça. Mas a questão é, quanto mais pecadores nós somos, mais necessitados da graça somos, da misericórdia do Eterno. Então, nós temos que depender menos da graça do Eterno e ser mais corretos nas nossas ações. Nós vamos ver isso. Então nós temos que dominar sobre os nossos desejos, a purificação dos nossos atos, as práticas e as falas. E aí eu quero destacar as falas. Deixar de falar mal do outro. Deixar de falar mal do outro. Mesmo que seja um ato que a pessoa fez na sua carne errada, não diz respeito a ninguém falar mal do outro na ausência dessa pessoa. Quer exortar no amor, sente com ela junto com as testemunhas, exorte no amor e traga a pessoa para a palavra. É uma ação profética, como o Léo colocou aqui, trazendo para a palavra. Isso é fazer paz nesse período de Elul, para que nós tenhamos a condição de pedir para que nosso nome seja escrito no livro da vida. Aqui, acredito que o momento seja para isso. Diz respeito às nossas práticas, sim, mas eu quero destacar a fala, o mau uso da língua. O mau uso da língua é obrigação de todo aquele que crê no Machia e nos mandamentos. Obrigação. Se não tem nada de bom para falar do irmão, na ausência dele, não fale nada. Não fale. É um juízo pessoal, é opinião, não importa. Isso traz morte para você, para quem ouve e para os outros. E da pessoa que se falou também. Então temos que ter essa conduta nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Essas tarefas são possíveis se aderirmos com confiança à Torá
e instrução que é para a vida. E aí nós ouvimos que isso todo, esse rigor todo é para Israel, que estamos no tempo da graça. E aí a gente vai lá em Mateus no capítulo 5, para encerrar, aí depois à tarde nós continuamos. No versículo 27, Mateus 5, no versículo 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no fogo do inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E aí eu falo, esse é o tempo da graça, que nos dá a condição de permanecermos procedendo mal e falando mal de pessoas. É esse aqui o tempo da graça? Quem está falando aqui é o Mashiach. Se a tua língua, que você não consegue dominar, está dentro da sua boca, você tem que aprender a calar. Se a tua prática, o teu vício, o teu mau comportamento, você tem que deixar de fazer. Então, aquele que roubou, deixe de roubar; o que adulterou, deixe de adulterar. Renove a sua vida. Esse é o tempo para entrarmos com o nosso nome no livro da vida. O que adulterou, deixe de adulterar. O que mentiu, deixe de mentir. Peça perdão. É obrigação, mandamento, é obrigação de todo aquele que crê na Torá, no Mashiach, é pedir perdão pelos seus pecados, pelas ofensas, e liberar esse perdão. E é liberar perdão. É liberar perdão. Perdoei, mas eu ainda estou sentindo. O problema é seu. Se você ainda está sentindo remorso, se você está sentindo alguma coisa da ofensa que o outro fez, o problema é seu. Se você crê, a obrigação é perdoar. Não tem saída. É perdoar. Mas eu estou sentindo. Então você se coloca diante do Eterno: eu ainda estou sentindo, eu perdoei meu irmão, eu ainda estou sentindo, mas eu peço perdão pelo meu sentimento, eu peço perdão. E isso acontece conosco o tempo inteiro. Esse desejo mau está conosco o tempo inteiro. Eu costumo usar sempre o trânsito. Uma pessoa faz uma coisa errada no trânsito, você fica: eu vou bater, eu vou buzinar, eu vou xingar, eu vou fazer. Se você pensou isso, você já está errado. Olha o que Mashiach falou: se você desejou a mulher, lá, a Torá diz que você não pode adulterar. A Torá deixa claro: não adultere. O Mashiach, ele eleva isso para uma situação muito, muito maior. Se você pensar, você já adulterou e você tem já que pedir perdão. Você não executou, mas você já tem que pedir perdão, já tem que ter misericórdia do Eterno. Então, se você pensou em falar mal, se guardou mágoa, se agiu errado, se roubou, se adulterou, peça perdão, retorne, e depois do seu livro confirmado no seu nome, confirmado no livro da vida, não faça mais. E se sentir vontade de fazer, se coloca diante do Eterno e peça perdão. O título tem que ser renovado todo ano, diz a pastora. Então, à tarde nós continuamos. Eterno, em nome de Yeshua, nós abençoamos ao Senhor, porque a palavra do Senhor para a nossa vida, ela não é dura, ela não é pesada, o fardo não é pesado, Eterno. Nós queremos dizer isso ao mundo físico, ao mundo espiritual. Não é pesado, ó Pai. Nós é que temos uma conduta reprovável diante da Tua presença.
Nós que precisamos ser mais, ó Pai, misericordiosos, nós temos que amar ao próximo, obedecer seus mandamentos, seguir aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, com toda a misericórdia, com toda a humildade diante da Tua presença. Somos seres imperfeitos, somos seres incompletos, e, ó Pai, isso não é para Israel, isso é para nós, ó Pai. Nós aqui não queremos, ó Pai, ocupar o lugar dos nossos pais, eles são os oficiantes. Eles estarão, ó Pai, no serviço ali, na profecia ali contida ali em Ezequiel, eles estarão no serviço de louvor, ó Pai, no reinado do Machia, eles estarão lá. Nós seremos, ó Pai, simplesmente servidores, zeladores da sua casa, que proclamamos os seus mandamentos, que chamamos, ó Pai, aqueles que não têm a Torá, que somos rachadores de lenha, tiradores de água. Nós somos servos do Senhor, ó Pai, e do nosso povo Israel. Não queremos tomar, ó Pai, o lugar dos nossos pais, mas todos esses mandamentos são para nós, ó Pai. São para o nosso bem, é para a nossa correção e é para nós nos aproximarmos de Ti. Tenhamos condição, ó Pai, de nos aproximarmos diante da Tua presença. Abençoado seja o Senhor, ó Pai, em nome de Yeshua. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yeh Adonai panavelecha vrihuneka, Yissa Adonai panavelecha veyasem lecha shalom, Vishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Eterno sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz em nome de Yeshua, o Messias. Amém.